Veja bem, durante toda a história, nós tivemos a encarnação de almas especiais para fazer uma certa revolução. E essas almas especiais, elas já são especiais desde criança. Elas não são especiais lá na fase adulta só. Elas já começam a manifestar desde... Inclusive, nessa entrevista que essa semana o Divaldo deu para o Jô Soares, vocês podem ver na internet, tá aí, vocês podem assistir. Você vai ver que ele vai contar a história que ele tinha 4 anos de idade, né? Ele estava na sala da casa dele, entra uma senhora, toda bem vestida e tal, e fala para chamar a mãe dele. Ele está na sala, a mãe dele está na cozinha cozinhando. Ele fala: mãe, que? Tem uma senhora aqui querendo falar com a senhora. A mulher chega na sala, não tem ninguém, que só ele vê. Mas como, meu filho? Que senhora? Não, tem a senhora, né? Quer falar com a senhora e tal. Era o seguinte, era a avó dele, mãe dela. Só que é o seguinte, ela não conheceu a mãe, porque a mãe morreu no parto dela. Ok? E ela nunca tinha falado para o filho de 4 anos sobre a mãe, nem o nome da mãe. Ok? Então, quando ela ficou toda assustada, ela levou o filho dela para a tia, para a irmã dela, para que ele descrevesse a mulher que ele viu lá, que estava lá, querendo falar com ela. Olha, mãe, é assim, assim, assado, o nome dela é tal, que era o nome da mãe, né? E ela tinha um broche assim no peito, assim, assim, assim. Quando falou do broche, a tia caiu em plantos. Falou: é a mamãe mesmo. Porque o dia que a mamãe foi enterrada, eu coloquei esse broche no peito dela para ser enterrada com ela. E a partir daí, ele vai contar a história. Ele disse assim que tinha um índiozinho que brincava com ele, um moleque, um indinho, que para ele era um moleque normal. Ele via como uma pessoa normal, não era um espírito. Só que eles iam postar a corrida para quem subia mais rápido na árvore, na mangueira. O índiozinho estava no cacete lá e ele, pô, perdia sempre. Então, o Chico Xavier é a mesma coisa. Você se lembra da história do Chico Xavier? Que desde pequeno, lá na igreja, o padre já ficava louco com ele, porque ele via os espíritos lá. Ele chega e fala: padre, quem são aqueles outros homens que estão lá em cima? Não tem ninguém lá, meu filho. Ah, tem sim, padre. Ele: meu filho, você não vai rezar, você não pode falar essas coisas. O padre, ao invés de incentivar a mediunidade, bloqueava, né? Você pode notar. Tentava bloquear a mediunidade, achava que aquilo é coisa do demônio, aquilo não existe e tal. Porque não tem um conhecimento, o padre não tinha um conhecimento para fazer aquela alma evoluir, mais ainda usando a mediunidade dela, né? Então, você vê que quando o Chico Xavier, com a mãe dele, morreu, quando ele era jovem, ele não sentiu a perda da mãe, porque todos os dias ele passava mais de 1 hora com a mãe dele. Você se lembra do filme? Mais tempo quando ela era viva. Então, veja bem, quando você quebra essa barreira, que a gente chama a barreira entre o plano físico e o plano espiritual, que essa é a barreira que tem que ser quebrada. Sabe, o Chico Xavier, a nossa civilização ainda vive essa barreira. O invisível, o plano espiritual e o visível, como vocês não veem, a ciência não admite, ninguém admite, então há uma barreira estrutural. E essa barreira influencia todo o comportamento da sociedade. Comportamento político. Por exemplo, um político jamais roubaria se ele soubesse que todo mundo está vendo que tem vida após a morte, que você não escapa dessa justiça. Você entendeu? Há uma mudança de paradigma quando você admite essa outra resolução. Porque não tem coisa pior é alguém roubar, alguém sacanear, e depois de morto ter que enfrentar seu pai, sua mãe lá no astral, seus irmãos que já faleceram, e todo mundo sabe que você é um bandido, que você roubou. Você pode enganar todo mundo aqui, mas lá em cima você não engana, certo? E quando essa consciência se manifestar, aí que as coisas serão diferentes aqui. Vocês estão entendendo? Eu vivo esse dilema, eu vivo essa condição, eu não posso ser falso. Um monte de gente está do meu lado, cara. Eles sabem, se eu falar qualquer bobagem para vocês aqui, qualquer besteira, eles vão olhar para minha cara e falar: de onde você tirou isso? Então,
É diferente de você ser um desses telepastores aí que o único intuito é arrancar grana do povo e você não tem nenhuma relação com o plano espiritual mesmo para valer, né? Você joga com a fé dos outros, né? Então a verdade é bem essa. Então essas crianças especiais, nós vamos encontrá-la em todos os setores de nossa civilização. Tanto nesses setores que vão fazer uma revolução espiritual, no caso do Chico, no caso do Divaldo, sabe? No caso aquele outro médium que faleceu recentemente, o cabelo branco lá, como é que chama ele? O Divaldo, o Valdo Vieira. O Valdo não dirigia carro. Ele não podia dirigir carro. Sabia por quê? Porque ele freava para espírito. É um perigo isso. Você está dirigindo, passa um espírito na sua frente, você mete para o freio. Porque o vidente perfeito, ele não nota a diferença entre espírito e gente. Então ele falou assim, eu não posso dirigir. Pega motorista particular, pode dirigir para mim. Porque se eu dirigir, eu só vou causar acidente. Porque o mundo está cheio de espírito. O mundo está cheio de... Tem espírito todo lado, cruzando a rua, andando. Quantas vezes não freou para espírito? Entendeu? Então ele falava, vou causar um acidente, vai ser um problema, então é melhor eu não dirigir. Então quando essa barreira quebra, na sua percepção, tudo muda na sua vida. Nós vamos chegar a um momento que a ciência vai se interessar tanto pelos fenômenos, porque os fenômenos vão ser muito mais intensos. Mesmo o cientista não enxergando, ele vai ter que admitir, porque a prova vai vir, né? O espírito vai dar a prova da sua existência, da sua realidade, né? Até que vai chegar um ponto que nós vamos construir detectores, né? O espírito vai nos ensinar a construir um detector do próprio espírito. Porque não tem outro jeito, tem que ser assim, né? Vocês vão ver, todos vocês, quando foram para a escola, tanto no ginásio, quanto na faculdade, não tinha um filho da puta que era um gênio? Naquele meio? Né? Você fazia um puta do esforço, estudava que nem um cavalo para tirar 7, 6. E um desgraçado tirava 10, 9, né? Sempre tinha um diferente, não tinha? Na sua turma? Um cara mais gênio, um cara mais genial. E esse tipo de gente... Por exemplo, você sabe quem fez a bomba atômica americana? A bomba atômica, quem coordenou o projeto, é claro que trabalhou milhares de pessoas no projeto, mas o coordenador do projeto, aquele que tem os planos da bomba e só distribuía serviço, certo? Esse grupo vai fazer tal parte, esse grupo de cientistas vai fazer outra, esse vai fazer outra. Ele era um cara chamado Robert Oppenheimer, certo? Ele era um austríaco, né? Nasceu nos Estados Unidos, uma descendente de austríacos, tem esse nome, parece um nome alemão, né? Mas ele era americano e era um gênio desde criança. Ele falava mais de 20 línguas. Ele pegou avião nos Estados Unidos e foi dar uma palestra lá na Holanda. Ele não sabia falar holandês. No avião, ele pegou o dicionário, foi estudando, o livro, estudando. Chegou lá e deu a palestra em holandês. No voo. Então essas pessoas não eram comuns. Não eram pessoas comuns. Esses são índigos. O índigo, você conhece ele lá na frente. Porque quando criança ele pode manifestar algumas coisas. Certo, mas lá na frente que ele vai fazer a grande diferença. O Nikola Tesla. Vamos pegar o Nikola Tesla. Né? Criança. Já dava, a história dele é engraçada. Você tem que pegar a biografia desde criança, os caras já mexem com isso, já interessa por ciência, já interessa por tudo aquilo. Tem um filminho americano muito interessante, que agora eu vou esquecer o nome, cara. Eu já falei daqui um monte de vezes. Que quando os russos lançaram o Sputnik em órbita da Terra, o primeiro satélite em órbita da Terra, aquilo mexeu com os americanos. E uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, né? Tinha um grupo de moleque, estudante de ginásio, não é nem colegial, era o ginásio americano.
E os caras ficaram loucos por aquilo e começaram a se interessar por foguete. Eles começaram a fazer foguetinho de porco, foguetinho por dia, tudo, sabe? E aquele moleque foi com toda dificuldade, gente pobre, gente do interior, não tinha grana pra nada, precisava trabalhar, papá. Então toda a história de um grupinho de moleque, que veja bem, eles desenvolvem, eles projetam os foguetes, até chegar nos foguetes. Aí ele vai numa feira nacional de ciências, e eles ganham o prêmio de primeiro lugar na Feira Nacional de Ciências. E nos Estados Unidos, não sei se você sabe como é que funciona, as universidades são todas pagas. Todas as universidades americanas elas são pagas, elas são muito caras. Só tem dois jeitos de você entrar na universidade se você for pobre: bolsa, ou se você for atleta. É a bolsa atleta ou bolsa científica. Cara, pra você ter uma ideia, quando esse moleque ganha o primeiro prêmio, todas as maiores universidades americanas dão bolsa de graça. Vem lá, não, você tem que ir para a nossa universidade. Não, você tem que ir para a nossa. Não, você tem que ir para a nossa estudar. É uma disputa para pegar o aluno gênio, para pegar o aluno inteligente. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Olha como é igual no Brasil, né? Sabe? E os próprios, olha, os diretores das faculdades, eles vão na caça desses gênios. Eles vão nessas feiras de ciência, vão atrás. Eles fazem isso aqui para pegar os gênios, para incentivar e dar de graça para os caras. Quando não vem pegar aqui. Tem os caras, vêem uns alunos bons, inteligentes, levam embora, cara. Os caras fazem essas Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Astronomia. Quando o nego vai bem, o nego mete a mão no moleque e leva já cedo para lá. Entendeu? Então, você vai ver que tem esses destaques. E essa história é muito engraçada, né? Que os dois vão para a NASA, vão trabalhar na NASA depois. Um departamento lá, um deles vai para a NASA mesmo. O cabeça, o moleque vai trabalhar na NASA. Parece ele velhão lá, estava no projeto Apollo. Entendeu? E é engraçado que esse moleque, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, o ídolo de toda a juventude americana era o Von Braun. Sabia? O Wernher von Braun, que era o engenheiro de foguetes russo, americano, alemão. Sabe que ele que fez os foguetes V2 na Segunda Guerra, acabou a Segunda Guerra, os caras raptaram ele para os Estados Unidos. E aí ele foi pai do foguete que mandou o homem na Lua, né? O pai do projeto Apollo. Então ele era famosíssimo. E esse moleque do interior, ele tinha foto do Von Braun na casa dele inteira. Ele amava, nossa, o Von Braun era o ídolo dele. E quando ele ganhou essa feira de ciências, né, ele não sabia que o Von Braun estava lá. E o projeto dele foi de foguete. E acabou, o Von Braun foi lá, apertou a mão ele, abraçou ele não sabia que era o Von Braun. E a televisão, estava tudo lá, a televisão, rádio, né, aquela coisa toda, tudo lá, os repórteres. E ele falou, e meu filho, como você sentiu de abraçar o Von Braun? O moleque, o Von Braun? Eu abracei o Von Braun. Aí que caiu a ficha. Ele não sabia que era o Von Braun. Vocês têm que entender que quando o primeiro astronauta pisou na Lua, a hora que eles voltaram para a Terra, eles ficaram de quarentena, sabe? Porque eles não se expuseram com ninguém. Ele só foi desfilar em carro público, aquela coisa e tal, uns 60 dias depois. Certo? Para ver se não trouxe o vírus e tal. Talvez tiver que ficar todo em quarentena, não poder nem estar em contato com ninguém. E no carro que esses 3 astronautas desfilou por Nova York, os Estados Unidos inteiro, aquela puta festa, tinha o presidente dos Estados Unidos, tinha os 3 astronautas e o Wernher von Braun no carro. Entendeu? Que sem o Von Braun ninguém tinha ido para a Lua. Então, esse Von Braun é o quê? É o gênio, é o cara que fez o foguete desde o começo. É um gênio, não são pessoas comuns. Sabe? Então esses caras eram índigos. A gente chama de pessoas índigos. Eles diferenciam de todos. Certo? Se você vê a escola que esse menininho também foi engenheiro que foi para a NASA, ninguém, tudo muito burro, zero à esquerda. Aí vai contar a história que cada um fez depois. Esse virou não sei o que, esse virou não sei o que, sabe? Ele virou não sei o que. A professora dele morreu de câncer, tal, dias depois. Aí tem uma professorinha que a professorinha dele é que botou ele para frente, o professor de ciências dele, que fez ele ir na feira de ciências, que se inscreveu para ele e tal. Sabe? Eles não tinham dinheiro, depois precisou fazer vaquinha para ir na feira de ciências.
Eles tinham que fazer o cone do foguete lá, mas só em torno podia fazer. Puta, e as fábricas lá, ninguém tinha dinheiro para mandar fazer, tinha que conversar com o cara pro bar do pano para ele fazer na hora, fazer hora extra para fazer o negócio no torno. É tudo com dificuldade, assim, sabe? Mas o que vocês precisam entender é que o plano superior, ele prepara essas almas, né, antes de reencarnar durante anos de preparação. Você vai fazer isso. Por isso que quando a gente encarna aqui é difícil a gente fugir daquele corredor. Sabe, a gente tem uma linha do destino que é controlada pelo alto. Então a genialidade do cara, ele já começa a ser encaminhado, sabe? Ele já começa a ser encaminhado para ser um cientista, para ser um músico, músicos geniais. Vocês estão entendendo? Em toda médium genial. Só que essas crianças, elas são muito diferenciadas. Hoje em dia, o meio esotérico é muito engraçado. Toda mãe chega para mim e acha que o filho dela é índico, né? No final não passa de um pentelho, né? No chato, né? Porque é fácil identificar um índico, cara. Ele é diferente, cara. Ele começa... Ele não é comum, né? Ele começa a dar nó em pingo d'água já cedo. Ele vai na escola, né? Eu sou uma pessoa meio esquisita nesse campo. Se eu contar minha história, o meu ginásio era... Eu fazia só 3 semestres, o quarto semestre eu não fazia nada. Porque eu tirava 10. Antigamente era assim. Você com 30 pontos você fechava, lembra? Né? O meu era 30. Então era 4 semestres, certo? Né? Era 4 semestres. Então primeiro bimestre, é 4 bimestres no ano. Eu tirava 10 e 10 no bimestre. Então 30 pontos. O último bimestre eu estava coçando, não precisava fazer nada. E eu terminava a prova de ciência, o professor dava a prova de ciências. Eu terminava a prova assim em 20 minutos. Ele dava 2 horas para fazer, 20 minutos eu entregava a prova. E todo mundo ia ficar esperando. Professor, ia corrigir, era 10. E eu vim de família pobre e tal. Escrever uma coisa que aconteceu comigo, para vocês entenderem essa ideia. Eu não sou índigo, não sou esse super mega gênio, né? Mas que é esquisito né? Vamos supor que você vai fazer cursinho para esse vestibular da faculdade. Você tem um amigo sentado com você que você foi fazer cursinho junto, certo? Aí você vai fazer o vestibular. Esse aqui entra na faculdade. Esse meu amigo, ele é um gênio, ele entra na faculdade. E você toma pau. Você não entra, você vai ter que fazer cursinho de novo. Ok? E quando você vai fazer cursinho de novo, esse moleque aqui vem dar aula para você no cursinho. No ano seguinte. Já pensou nesse detalhe? Isso aconteceu comigo. Eu no primeiro ano de faculdade, eu fui convidado para dar aula no cursinho de onde eu saí. E na turma de maio, eu comecei a dar aula de física no cursinho, e um monte de cara que era aluno, amigo meu de carteira, que tomou pau, foi fazer cursinho de novo. Imagina a hora que eu entrei para dar aula na classe, né? Eles jogavam um caderno em mim, jogavam... O que é que você está fazendo aí? Sai daí! As circunstâncias me levou a acontecer isso comigo. Sabe, que eu fiz um cursinho aqui no interior, aqui na cidade de Limeira. Vestibular às faculdades. E eu não tinha grana para pagar o cursinho. Eu era pobre, né? Sempre fui muito pobre. Então o diretor tinha aqueles exames de bolsa. Lembra aqueles exames de bolsa? Eu já era sempre na cidade, o pessoal já me conhecia. Eu desse diretor do cursinho também conhecia. Então eu já fiz naquela época eles não davam 100% de bolsa. Eles davam, no máximo eles davam 80%. Então eu tirei 80%. Já paguei pouco. Certo? Porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. Tinha mais essa. Sustentava minha casa, minha mãe, eu e meu irmão sustentava minha casa com a minha mãe. Meu pai já tinha separado da minha mãe há muitos anos, desde os 13 anos de idade. Ajudava, coitado, mal sei sobrevivia também. Mas de vez em quando ele era marceneiro, o diretor do cursinho mandava ele fazer um serviço lá, ele ia lá fazer um serviço, não, fica aí para pagar a mensalidade do meu filho. Era assim, né? Marcenaria lá. E é muito engraçado que eu para sobreviver, ele chegou no final do ano do cursinho, né? Chegou assim, setembro, outubro,
ele perdeu um professor do supletivo. Ele falou assim, Laércio, você não quer dar umas aulas de reforço para mim de final de semana, para o supletivo ginasial, né, para o vestibular, os colégios técnicos, tem que vestibular com o tio, colégio técnico. Eu falei, eu estou precisando ganhar dinheiro, aí eu pago a mensalidade e tal, é legal. Aí eu comecei a dar aula para molecadinha, sabe, aquele vestibular, colégio técnico, supletivo, ginasial. Depois eu peguei supletivo colegial, que já era a mesma matéria que eu estava aprendendo no cursinho. Fazendo cursinho e dando umas aulinhas para ganhar troco. Quando eu entrei na faculdade, em física na Unicamp, o curso era integral. Eu tive que largar meu serviço durante o dia. Eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer de noite. Aí ele propôs, você não quer dar aula no supletivo aqui? Não, você já fica aqui no supletivo, você já pega o supletivo, você já pega o colégio técnico, você pega tudo para dar. Eu falei, puta, beleza, cara. O que eu mais precisava é esse emprego à noite. E eu viajava todo dia, Limeira, Unicamp, né? Todo dia, vinha dar aula de noite aqui. Porque isso já começa em janeiro, fevereiro, já começa o supletivo, né? E o vestibular aqui começava em maio, o extensivo. E o professor de física dele tinha saído. E eu dando aula de física e matemática no supletivo. Quando chegou o vestibular da faculdade, que ele começou, ele não achou professor de física. E primeira semana, segunda semana, ele precisava de um professor de física. Ele falou assim, Laércio, o quê? Você não quer quebrar um galho para mim? Você não quer entrar dando essas aulas, até arrumar um professor de física para ir dar um cursinho vestibular? Porque, puta, tá atrasando a matéria aí. Eu falei assim, poxa, para mim é difícil eu sair do vestibular agora, né? Como é que eu vou entrar lá? Se você quiser, eu vou. Se você não tiver outra alternativa, eu vou. Agora, se eu tiver ruim, der com problema, você avisa, né, e sai. Não, você está indo tão bem, a pessoa adora você no supletivo, o pessoal curte você pra caramba. Vai lá, tenta. Lá vou eu dar aula no vestibular das faculdades, que eu tinha saído o ano passado. Cara, foi a maior fé. A hora que eu entrei, imagine, tinha uns 10 alunos repetindo o cursinho. Jogava caderno, me sai daí, o que você está fazendo aí? Né? Era puta zona e tal, né? Aí eu comecei, dei primeira aula, segunda aula, já era meio descontraído, já estava descontraído, não ficava tão nervoso assim, não tinha esse pique. Aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E aí, você arrumou o professor? Fica, não, cara, não arrumei. Não, vai que você está indo bem, o pessoal está gostando de você, vai que você está indo bom. Dei o ano inteiro. Dei o outro ano. Aí fui contratado pelo Anglo de Campinas, fui pro Anglo, fiquei 10 anos dando aula de cursinho. Até eu romper com todo, chutar o pau na barraca e virar um esotérico. Mas eu tinha uma facilidade muito grande para matemática, física, para ciências, assim, sabe? Para mim era muito fácil. Entendeu? E isso porque lá atrás a gente já veio, lá de trás a gente veio se preparando para isso em outras encarnações, no mundo astral, mundo espiritual, né? Então, vocês vão perceber que todos vocês têm um dom. Esse dom tem que ser explorado. Esse dom tem que ser trabalhado. Você não precisa ser índigo, especial, aquela puta gênio. Mas todos vocês têm um dom, tem uma coisa que precisa ser trabalhada com intensidade e você pode contribuir para a civilização e você pode contribuir para o seu próprio crescimento espiritual se você focar e firme nessa direção. Né? Mas que o plano astral faz com que haja essa mistura de gênios com pessoas normais, simplesmente para ver essa elevação da civilização. Porque eles vão fazer diferença. Pega o Tesla. O Tesla é o cara. Desde pequeno esse cara é estranho. Ele é esquisito. Ele gosta de ficar sozinho. Sabe quantas horas o Tesla dormia por noite? 2. Só 2 horas. Só 2 horas por noite. Não é esquisito? Dorme-se 2 horas por noite, bebê. Todo dia você está um bagaço. Esse cara, ele vai fazer a grande revolução do século XX. A grande revolução do século XX, que é eletricidade. Nada funcionaria na sociedade moderna se fosse o Tesla. Ele tem mais de 900 patentes registradas no nome dele. Sabe o que é isso? De descobertas científicas.
900. E na mesma época que ele disputava com um outro gênio também, outro gênio, que era o Thomas Edison, inventor da lâmpada, inventor do gravador, do fonógrafo, os caras gênios nessa época, que esses caras eram sozinhos, eles faziam. Porque o Tesla trabalhava sozinho, ele e mais um ajudante. O ajudante era ajudante, mas ele era o cara que fazia as coisas só. E ele falava que tinha contato com o ET. Um dos grandes problemas do começo do século XX era transmissão de energia elétrica da geradora, do gerador que gera energia. Como eu vou levar essa energia para a tua casa? Como eu vou levar a energia para a tua casa? Ok? Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Eu tenho a hidrelétrica lá, né? A hidrelétrica, a fonte geradora natural. Está lá o gerador, ok? Esse gerador vai ter que botar nos postes e mandar essa eletricidade aonde está o consumidor, que é a cidade. Como eu faço isso? No começo, Thomas Alva Edison, os caras que inventaram o gerador, eles inventaram um gerador de corrente contínua. A corrente contínua, geralmente, ela é de baixa voltagem e baixa amperagem. Certo? Você vê todos os nossos aparelhos eletrônicos, todos, esse aí que você está vendo aí, ó, ele funciona com 12 volts. Sabia? Ele vem 110 na tomada. Mas a hora que entra ali, o transformador dele tem que baixar a tensão para 12 volts e alimentar todo o circuito eletrônico com 12 volts só. Ok? Essa bateria que eu estou usando aqui é 12 volts. 9 volts. Corrente contínua. O Thomas Alva Edison criou a corrente contínua. Mas tinha um problema a corrente contínua. O grande problema é, eu vou mandar 20 volts, 12 volts por esse fio, 100 metros depois, arriou. Perdas. 200 metros depois está quase zero. Não tem mais corrente no fio. Como é que eu vou eletrificar uma cidade inteira? Aí eu tenho que fazer uma outra estação aqui para alimentar, realimentar. Pô, isso aí fica uma fortuna. Isso não funciona. Aí o Tesla resolveu o problema. Mas só que tinha um problema. Ele falou assim, não, nós temos que transmitir para chegar na cidade, para andar, por exemplo, 1000 quilômetros. Essa eletricidade com... Eu tenho que botar aqui 100.000 volts. Mas não dá para produzir 100.000 volts em corrente contínua, tem problemas. E depois, como é que eu pego essa corrente e abaixo a tensão para alimentar tudo com 12 volts? Então, a genialidade do Tesla, ele inventou um sistema chamado corrente alternada. A corrente alternada foi a grande genialidade. Sabe? Porque a corrente alternada você podia aumentar a tensão dela, transmitir sem quase perda, há perdas, mas menos, e você depois abaixa a tensão. Só que ele tem um problema, essa corrente é perigosa. Alta tensão, você botou o dedo, já era, está morto. Entendeu? Então na época, né, as disputas das duas empresas, né, era tão grande, que o Thomas Alva Edison foi tão merda. Sabe o que ele fazia, demonstração pública? Ele matava animais. Ele chegou a matar um elefante eletrocutado. Cachorro, animais. Ele matava assim para mostrar como é que era perigosa a energia se você entrar em contato. E a dele não era perigosa, podia botar a mão que não acontecia nada. Porque era baixa tensão. Né? Absurdo, absurdo. E ele trabalhava para Westinghouse, o Tesla.
E a Alves para o outro, as duas empresas concorrentes. Então ele criou um termo lá, Westinghouse Yard, que é matar a pessoa com alta tensão, com eletricidade. Né? Então, mas no fundo não adiantou nada. Quem ganhou foi a corrente alternada e hoje nós vivemos todos com corrente alternada, com cuidado. Os transformadores são isolados, os de alta tensão são, né? Você vê que as redes, elas são transmitidas naqueles linhão, sabe os linhão? Aquele linhão tem milhares de volts. Eles vêm, chegam na cidade, eles baixam a tensão numa rede de transformadores. Aí eles vão, manda para as casas, aquele 3 fios que vai lá em cima, ele tem 11 mil volts. Tá? Quando eles vão chegando nos setores de quarteirão, cada poste tem um transformador que vai alimentar, por exemplo, 200 casas. Ele baixa para 110, 220. Tá? E a corrente pode variar até 40 amperes, até 60 amperes, depende de quanto você precisa. Ele aguenta a corrente, puxar a corrente de tantos amperes e tal. Entendeu? Então, a genialidade do Tesla em criar tudo isso no começo do século foi o que deu o pontapé a toda a revolução científica e tecnológica do século XX. Antigamente as indústrias eram máquina a vapor, cara, para gerar motor lá. A máquina de tear, você tem que montar carvão lá, girar para gerar indústria, para a indústria se movimentar. Depois que a invenção do motor elétrico, né? A invenção da eletricidade chegando às indústrias, girando os motores, girando toda uma indústria, foi uma coisa. O Tesla fez um carro elétrico. Na época ele andou com o carro elétrico para baixo por cima. Hoje tem uma indústria nos Estados Unidos que fazem carros elétricos. Sabe qual que é o nome da indústria? Tesla. Carro 100% elétrico. A indústria chama Tesla. A fábrica. Então, essas pessoas, essas almas quando encarnam, imagine, então essas são crianças índias, quando elas nascem crianças. Elas vão fazer a diferença desde cedo. Na escola já faz a diferença. São gênios. Né? Aprendem rapidamente as coisas. Desenvolvem ideias que ninguém desenvolveria. Né? Vocês viram falar que em 1908 houve uma grande explosão em Tunguska, na Sibéria, equivalente a 100 bombas atômicas de Hiroshima, e foi uma explosão na atmosfera? Nunca viram o caso de Tunguska? Quem não viu o caso de Tunguska na vida, levanta a mão. Quem não viu? Tudo, então veja bem, as especulações são as mil. Então em 1908, numa região desértica da Sibéria, na Sibéria, acontece uma explosão nuclear equivalente a 100 bombas atômicas de Hiroshima. Em 1908 ninguém nem pensava em bomba atômica. Os russos demoraram 2 anos para ir no local investigar, porque era tão inóspito, tão distante. Mas a descrição de pessoas que estavam a 100 quilômetros de distância, e a hora que eles chegam no lugar, 2 anos depois só, toda a região, um raio de tantos quilômetros, tudo destruído, não nascia absolutamente nenhuma planta, e todas as árvores caíam radiais assim, ó. E no centro as árvores estavam em pé, mostrando que alguma coisa explodiu no ar, não explodiu no chão. E aquilo gerou um calor que derreteu os vidros, tipo explosão nuclear. Os caras pescaram em todo lugar. E aquela explosão foi descrita pelos moradores daquela região até 200 quilômetros de distância. Eles sofreram o impacto dessa explosão. Caindo casa, ventania, calor extremo, uma luz. Quem é que podia fazer uma explosão dessa naquela época? No meio da Sibéria. Esse foi um dos maiores mistérios até hoje. Os ufólogos falam que foi um disco voador que explodiu. Outros dizem que foi um cometa. Entrou um cometa na atmosfera com uma energia tal, chegou a um ponto que ele explodiu. Só que exatamente neste ano, nesta época, o Tesla, só ele e o amigo dele, fez o teste de uma arma.
Aquela arma que eu tô falando pra você. Só que é o seguinte, a arma deles era muito primitiva em termos direcionais. Ele armou, disparou e falou, pô, não aconteceu merda nenhuma. Esperou. Não, é porque ele não sabia onde que ia essa porra, né? Onde ia sair o outro lado da arma escalar dele. Ah, não deu certo essa bosta, desliga, desmonta e tal. Só que essa explosão só foi ficar sabendo quantos meses depois que essa explosão aconteceu na Sibéria e arrebentou tudo lá. E com certeza era a arma do Tesla. É. Eu vou falar sobre isso nesse curso do Tesla. Então, esses caras, eles tinham uma capacidade de destruir o mundo, cara. Ele era muito genial. Ele estava envolvido naquela história, sabe aquele experimento Filadélfia? O experimento Filadélfia, que sumiu o navio inteiro, que eles estavam fazendo na Segunda Guerra Mundial. Ele estava envolvido, ele e o Einstein, nessa experiência. Segundo a lenda, né, agora. Entendeu? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, houve 2 grandes projetos apresentados para o governo de uma arma secreta. A turma da bomba atômica e o Tesla chegou para o governo americano propondo uma coisa chamada raio da morte, que era baseado naquela arma que ele tinha feito lá atrás. O governo americano escolheu a arma nuclear e não apostou no projeto do Tesla. Só que isso na Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. E hoje? Você acha que essa arma não está feita? Ele dizia para o governo americano que essa arma dele era o seguinte: a hora que ele disparasse a arma, nem um avião ficaria no céu. Todos os aviões desabariam. Não era um tiro que ele dava no avião. A hora que ele disparava, era um pulso que ia derrubar tudo. Isso que ele chamava raio da morte. Caía tudo. Então, quando a gente pensa em criança índigo, nós temos que pensar que são almas especiais projetadas pelo plano astral, que naquela época vai fazer essa revolução. Esse aqui vai ser na medicina, esse aqui vai na música, esse aqui vai aqui. Entendeu? Porque a revolução na música é uma revolução. Os Beatles, por exemplo, vocês podem não entender, mas os Beatles é algo ligado a isso aqui também, porque eles foram o papa de uma revolução cultural, uma revolução social. Eles pegou o símbolo em inglês, sabe o símbolo da Inglaterra, que era o Rolls Royce, o carro mais caro do mundo? Sabe o que eles fizeram? Pintaram tudo com florzinha, tal, psicodélico, tal, isso aí é com o Rolls Royce. A empresa queria matar eles, porque não pode, a empresa tem contrato, você não pode. Eles faziam isso. Os Beatles tinham uma coisa, você quer ver que interessante? Vocês não sabem disso, vocês não são da época. A repórter do jornal da televisão inglesa vinha entrevistar os Beatles. Mas escuta aqui, John Lennon, né? O que você acha desse imposto que a rainha impôs, assim, patatá, né? O John Lennon parava. Não, você sabe que esse negócio aí, desse negócio de imposto... John Lennon, você viu? Largava a repórter falando sozinho, mas você viu como o feijão tá caro? Nossa, cara, pô, a repórter ficava que nem tonta, ele não respondia bosta nenhuma pra ela, largava ela falando sozinha. Meu, era contra a cultura, total, total. Ele pegava essa sociedade nossa e desprezava, sabe? Desprezava totalmente. Isso é uma puta de uma revolução. O movimento hippie nos Estados Unidos, os jovens largavam tudo, largava as 4 coisas que era a repressora que te dava ordens e leis. Largava primeiro a escola, largava a família, que tinha pai te enchia o saco, largava o emprego, o patrão, e a religião, largava o padre. E ia montar suas comunidades alternativas, ia viver do jeito que eles queriam viver, paz, amor, não. Que o símbolo do movimento hippie é esse aqui, né? Ó. É isso aqui, ó. Vocês se lembram? Não, é 3 só. É, aqui, ó. 1, 2, 3.
É paz, amor e não a guerra. É o tripé. Só que é assim, ó. É assim, o símbolo deles é assim. É num círculo com 3 perninhas. Né? Então, você tem, na década de 60, as grandes aparições dos discos voadores, as grandes aparições ufológicas, os contatados com os ETs, os contatados que são também preparados para isso antes de encarnar. Certo? Então você vai ver quantas crianças índigo nós tínhamos, né? Na década de 50 e 60 para preparar a grande revolução. Tanto no século XX foi um negócio absurdo. Na ciência, né? Os caras eram muito gênio, cara. Os caras eram muito gênio sozinho. Aquele gênio que sentava lá e ficava fazendo as coisas sozinho. Hoje não, hoje as coisas são diferentes. Mas naquela época era gênio solitário. Escrever hoje também, hoje eu me sinto assim na questão ufológica. Na questão ufológica eu me considero um solitário. Porque eu falo sozinho as coisas. Ninguém acompanha o que eu falo, ninguém vive o que eu... Você não consegue compartilhar a sua experiência. A experiência mediúnica que você tem com os Greys, com os ETs e tal, sabe? Você não consegue compartilhar. É você e você. Né? Tinha uma época que eu procurava outros médiuns que tinham a mesma experiência que eu. Sabe, para dividir. Então eu ia em centro espírita, e eu ia em todos os lugares que tinham médiuns. Só que eu não encontrava ninguém. Né? Os Greyzinhos olhavam para mim e falavam, não adianta você procurar. Quando você tiver uma dúvida, você tem que perguntar para nós mesmo. Você vai no centro espírita, ninguém sabe porra nenhuma o que você está falando. Vai perguntar em nós, centro espírita. Porque a gente era os precursores, a gente sabe, ele sabe que não tinha outras pessoas iguais. Você está entendendo? Então não tinha com quem se dividir a sua experiência. Quando você é o precursor, você tem que se virar, tem que ir sozinho. Você tem que preparar outras cabeças para depois elas viverem essa experiência e você dá apoio para elas, mas você não tem apoio, você tem que fazer diretamente com os caras. Então, sempre tem que ter aquele cara que rompe barreira, sozinho. Entendeu? Então, se você pegar a década de 50, após a Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, até a primeira metade do século XX, foi a época das grandes invenções, das grandes revoluções. Certo? A física quântica estava pronta, totalmente pronta, teórica, montada em 1925. Sabiam disso ou não? Schrödinger fez as equações de Schrödinger, acabou a mecânica quântica, teoricamente, matematicamente, ela acabou ali. Dali para frente era fazer a aplicação dela. Esses caras eram gênios. Entendeu? Então, esse tipo de gente, esse tipo de criança foi encarnado, né? É criança até um certo ponto, né? Depois ele cresce, né? Ele veio de um homem índigo, não é mais criança índigo. Vocês têm que entender isso, que a criança até um certo ponto ela é criança, depois ela vira adulta. O que ela vai fazer na fase adulta? Então ela vai fazer isso, essas grandes revoluções. Planejadas pelo alto, calculadas pelo alto. Então teve 1000 setores. Então ele botou crianças, índios e almas especiais em todos os setores. Né? E eu estou falando para vocês que essa grande revolução cultural que aconteceu na década de 60, com o movimento hippie no mundo, os Beatles liderando, e nos Estados Unidos uma série de cantores, de músicos, de artistas, isso significa que esses caras eram cabeças de movimento também. Você não acha que criança índia tem que ser só gênio em matemática? Em física? Não é. Você tem que ter um gênio na música. Certo? Você tem que ter um gênio. Você cria uma música nova. Por exemplo, o rock and roll, cara, na década de 60 é a linguagem do jovem, não é a linguagem do velho. Cabelo comprido, tal, aquela puta contracultura. Os americanos odiavam, os velhos americanos, a geração antiga, odiava os jovens, odiava os hippies. Odiava mesmo, você não tem noção. Houve uma guerra cultural. Mas isso mostrou para a humanidade que essa revolução é possível de ser feita. Você mudar toda uma sociedade, todos os valores de uma sociedade, através da paz e amor. Só que o problema é que os jovens americanos, eles fizeram uma grande revolução. Se libertaram de todo o sistema ideológico, político, mas não tinham para onde ir. Eles não
tinham líderes espirituais para conduzi-los. A droga destruiu o movimento. E o próprio governo americano injetou, né? Você vê, o LSD não era contra a lei, era de graça, pode todo mundo usar, vai ficar todo mundo louco, né? Pode usar cocaína, maconha, usa à vontade, você vê, porque é uma maneira de você destruir o movimento. Você vê, os líderes morriam de overdose no palco, né? Jenny Joplin, Jimi Hendrix era um zero à esquerda, tocava guitarra pra cacete, era um puta guitarrista, mas não tinha um minuto da vida dele que ele estava são. Porque ele estava são. Na época auge do Jimi Hendrix, você vê que esses caras eram malucos, né? Na época auge do Jimi Hendrix, ele era famosíssimo. Famosíssimo. Você para ir assistir um show dele, você tem que comprar um ingresso 6 meses antes, certo? Mas sabe o que ele fazia? Depois que o povo sacava, ele ia dar um show numa cidade. Acabava o show dele, ele metia a guitarra dele, pegava um táxi e procurava um boteco. Ele no boteco, música ao vivo, com blues, ele parava, sentava lá e falava, posso tocar com vocês aí? Quem que é o senhor? Sou o Jimmy. Que Jimmy? O Hendrix. Mas como o Jimmy Hendrix? Sou eu. Aí subia, ligava o som, ele ficava com os caras a noite inteira. Quando o neguinho estava no boteco, o que é esse cara tocando? Você imagina a surpresa do neguinho, né? Né? O cara não acreditava que era o Jimmy Hendrix ali em cima do palco. Porque o cara era mega famoso, cara. Tá entendendo? Pra ir no show do cara, uma fortuna que você pagava, na fila pra comprar ingresso, e o moleque tocando o dia inteiro ali pra você de graça. Ele fazia isso direto. Por quê? Porque um cara, o que ele gostava? Da música. Da música. Mas existia uma rivalidade do cara. Você viu o que aconteceu no Woodstock? Com o The Who? Lembra do The Who? The Who é uma banda branca, eram os brancos, né? O Jimi Hendrix ia tocar depois dele. E o Jimi Hendrix era tão famoso ainda, né? Mas ele era um cara que a pessoa conheceu. O The Who arrebentou o palco inteiro, quebrou todos os amplificadores, chutou, arrebentou a bateria, e depois sai, vai, toca agora você, negro. Toca aí, negão, toca aí agora. Assim. Piada das putas. Racismo americano sempre existiu. Mesmo nessa época que os jovens estavam quebrando esse tabu, esse racismo americano e tal. Mas tem histórias, tem toda a história aí, vocês podem ver, podem assistir. Por isso que eles quebraram tudo, eles quebraram o palco inteiro no final da música do The Who lá. Aí sabe o que o Jimi Hendrix fez? A mesma coisa. Depois arrumaram o palco e tal, e o Jimi Hendrix taca fogo na guitarra dele. Mais a guitarra no chão. Era costume, depois virou moda. Acabava o show, não quebrava tudo. Tudo deve ter que comprar guitarra nova, amplificador novo. Mas as empresas já patrocinavam, viu, cara? Dava tudo de graça. Quebra mesmo, pode quebrar. Fazia parte do show. Igual comer morcego lá do Ozzy Osbourne, né? Então, nós temos que entender que o plano astral superior, ele projeta cada encarnação. E eles são os responsáveis por acompanhar essa encarnação depois e fazer as influências lá na frente. Um cientista, ele tira o negro do astral e leva lá para cima. Implanta no cérebro do cara lá uma informação e traz o cardiólogo, o cara acorda. Que ele pode nem lembrar, mas ele começa a ter umas ideias. Pô, vou fazer desse jeito, olha, pá. Mas foi o quê? O cara foi lá e implantou a memória no negro aí. Você está entendendo? Que esses caras implantam a memória da descoberta científica. Porque lá em cima os caras já sabem tudo. A ciência está pronta lá em cima. Quando já 2000 anos atrás, né, tava aqui, a ciência estava pronta lá em cima. O astral sempre teve alta tecnologia. Por isso que é engraçado. Tem um filme do Jornada nas Estrelas muito interessante, que o Capitão Picard entra em órbita de um planeta, com a Enterprise, só que o planeta lá embaixo está na Idade Média. E eles falam, nós não podemos, né? Então vamos vestir uma roupa igual a dos caras, nós não podemos usar esse uniforme, e a nossa tecnologia, eles não podem nos ver. Então eles teleportavam, aí saía com aquela roupa, conversava com os caras como se fosse um viajante do próprio planeta. Aí dá uma zebra, a zebra dá porque um dos líderes de uma tribo lá, sem querer, eles veem os caras fazer a cursa, eles são teleportados. Ele vê
Quando ele vê os caras sumindo e indo embora do nada, o cara se ajoelha no chão, oh, meu Deus, não. Sabe? Aí, um mês depois, o Capitão Picard volta, tem uma estátua do Picard lá, os negros tudo ajoelhando na frente do Picard. Adorando o homem. Você entendeu a história? O cara veio das estrelas, veio do céu, veio dos martelos do nada, é um ser divino. Aí o cara começa. Ele era o líder da tribo já. Foi o cara que teve a visão, né? Ele viu Deus, teve a visão divina. Pronto, aí fudeu, né? Aí começou toda aquela história, né, da base da religião. E as religiões nossas tem muito isso, viu? Muitos caras antigos que tinham algumas experiências psíquicas, ouviam algum fenômeno extraterrestre mesmo, alguma nave, alguma coisa, né? A partir dali, é por isso que a base fundamental da arqueologia é o livro do Van Damme, que eram os deuses astronautas. Aquela interrogação, eram os deuses astronautas? Né? Então, neste filme da Enterprise, os caras criam essa história, e é muito legal, porque realmente uma raça avançada, em face a uma raça primitiva, é considerado um semideus, um deus. Né? E naquele filme das baleias, né, que o Capitão Kirk volta no tempo, ele volta 200 anos, né, atrás, e vem na nossa época aqui, né. Aí o McCoy, eles estão no hospital, né, tem uma veinha, né, que entra no elevador junto com ele, com coisa assim, o cara levando a veinha, fala, o que a senhora tem, minha senhora? Eu vou fazer hemodiálise, né, que o meu rim tá parado. Hemodiálise? Esses caras são muito animal, são açougueiros, ele arranca da coisa dele, dá uma pirulinha, toma isso aqui, dona Maria. Aí eles vão, quando ele volta, ai, tô com rim novo, tô sarado, me diz que eu tô com rim novo, não preciso mais fazer hemodiálise. Você entendeu? Esse é o choque cultural de 200 anos de diferença. Então, cara, eu não sei qual que é a diferença. Os esotéricos inventaram esses termos aí, que não tem diferença nenhuma. Saca? Você chama uma índigo de cristal de diamante, qual que é a diferença? Eu não vi até hoje nenhuma diferença. Nenhum esotérico mostrou para mim a diferença que existe. Tá? Entendeu? Porque existem vários tipos de genialidade, como eu disse para vocês. Você pode pegar uma criança autista. A criança não fala com ninguém, não quer saber de ninguém. Ela é autista, está no universo dela. Mas em certos aspectos ela vira um gênio. Você viu, o Tesla poderia ser considerado um autista. Sabia disso, Ariane? Pela não convivência, ele não tinha convivência social, ele não gostava de gente. O universo dele é um universo. E esses caras, eles têm uma capacidade que nós não temos, é de focar. Sabe o que é focar? Ele foca, e não desvia atenção, ele fica ali, o tempo todo naquele problema. A maior parte de vocês é muito dispersiva, foca 10 minutos, 5 minutos, eu cansei, fazer outras coisas, sabe? Não, aquele cara, enquanto ele não resolve o problema, ele não sai dali. Entendeu? Então, esse universo do autista, esse universo de pessoas estranhas, esquisitas a nós, que nós não compreendemos, que achamos que são doentes, às vezes é outro tipo de inteligência. A gente chama hoje de inteligência emocional, né? Tem até hoje essa discussão da inteligência emocional, e não uma inteligência racional. Então você tem um indivíduo que senta num piano, debulha o piano com 5 anos de idade. O moleque nunca entrou em escola nenhuma, ele nunca aprendeu em lugar nenhum. Isso tem esses fenômenos. E o cara foi estudar um síndrome de Down, um Down nos Estados Unidos. Achei muito engraçado. Ele nunca foi numa escola de música, nunca aprendeu a tocar piano. Só que ele sentava no piano, ele reproduzia qualquer som que ele ouvia. Qualquer som que ele ouvia. Sem partituras, porque ele não lia nada, era tudo de ouvido. Então o cara chegou lá, pegou um gravador, soltou o brasileirinho. Que é difícil para tocar. Você tem que ter técnica para tocar brasileirinho. Não é qualquer um que toca, não. E desligou o gravador. Moleque. E era moleque, não era adulto. Tudo que ele ouvia, ele tocava de prima. Como que você explica isso? Só que você vai conversar com ele e nem conversa com você direito. Não se relaciona. O cérebro dele não está sintonizado nessa frequência nossa aqui. Que tipo de inteligência você dá a esse menino?
Ele é um inteligente, ele é um gênio. Ninguém faz o que ele faz. Então, o que a gente tem que discutir é a seguinte situação. Para ser uma criança índigo no patamar da coisa, o que esse menino vai fazer lá na frente que vai mudar a sociedade? Que vai influenciar a sociedade de uma maneira realmente objetiva. Vocês estão entendendo? Porque se você for uma pessoa comum, você é um gênio em matemática, mas lá na frente não faz bosta nenhuma, né? Não passa de um torcedor do Corinthians, aí torcer para o Timão, né? O que você fez? O que fez a sua gênio? Não, então não foi índio coisa nenhuma, né? Foi, né? Então, isso que a gente tem que entender. O indivíduo, ele tem que ser um gênio do começo ao fim. E tem que fazer uma revolução também, tem que fazer algo importante. Né? Se ele entrar num banco e fizer a mesma coisa que todo mundo faz, né, não faz nada diferente, aí não tem sentido. A genialidade dele não serviu para nada. Né? Essas pessoas, elas são estranhas. Elas vivem num mundo estranho, vivem num universo estranho. Vocês não querem entender o universo dessas pessoas. Você quer ver? Os engenheiros da NASA, que botaram o primeiro astronauta na Lua, a maior parte deles eram gênios, cara. Todos eles perdiam o casamento. Porque a nave Apollo era a verdadeira esposa dos caras. Os caras iam 7 horas da manhã para o laboratório e voltavam 1 hora da manhã. A esposa ficava, e eu? Vê se a esposa entendia o que eles estavam fazendo. Se apoiava o que eles estavam fazendo. Sabe, que os caras estavam fazendo história ali, estavam fazendo uma revolução na civilização. Mulherada não, dava um bico no marido. Né? Quantos engenheiros da NASA no casamento não faliu? Quantos? Se você for conversar com eles nos documentários, você vê aí. Porque eles não tinham hora para acabar o serviço. Eles tinham um prazo a cumprir e ficavam lá até resolver o problema. A NASA chegava para os engenheiros, ó, vocês têm 30 centímetros para enviar esse aparelho aqui. É só isso que vocês têm. Puta que pariu. O aparelho era desse tamanho, né? Tinha que reduzir o aparelho para 30 centímetros. Pô. Você pensando que era uma coisa assim? Ah, outra. Só pode ter 300 gramas de peso. Tem todas essas questões. Pelo amor de Deus. Vamos fazer aquele papel o negócio. Vocês não têm noção. Porque a NASA, ela distribuía serviço, né? Por exemplo, quem vai fazer o traje espacial? É você. Quem que vai fazer o módulo lunar? Essa empresa. Quem que vai fazer o foguete? É você. Quem que vai fazer o rádio? O rádio da nave é você. Quem que vai fazer o computador da nave? É você. Então ela chegava pro cara e falava assim, ó, vocês vão fazer o rádio? Se você tem 20 centímetros cúbicos para botar esse rádio aí, se vire. Na época da válvula, ainda o transistor estava começando. Né? E o rádio tem que ter isso e falar com a Terra lá da Lua. Tem mais essa, mas pô, né? Como é que ela vai fazer isso? Entendeu? Então, eram os desafios tecnológicos que vocês não imaginavam. Por isso que a corrida espacial, ela deu à humanidade um grande avanço científico e tecnológico em todos os setores. Todos os setores. Mentira. Totalmente mentira. 99% estão resgatando karmas pesados. Tá? A pergunta que foi feita pela nossa ouvinte aqui, nossa participante, é que estão dizendo que a maioria das crianças que estão nascendo agora são crianças índigas. Não, não é verdade. Crianças índigas é completamente diferente disso. Você vê que a nossa sociedade é uma sociedade que ainda ela é complexa. As pessoas estão no ego, sabe? Está todo mundo nesse sistema. É raro você ver um gênio que se destaca. Você vai falar, mas essa molecada nasceu, já mexe em celular, mexe em computador. Pô, se eu tivesse na minha época, eu também sabia mexer. Porque é fácil, a criança aprende qualquer coisa com facilidade.
Qualquer coisa que a criança aprende com facilidade. Você dá para ela, aprende línguas, se você dá uma criança aprender inglês, aprende. Você é adulto, você não aprende. Depois dos 30, você aprender uma língua, você demora 50 anos. A criança não, em 2 anos, está falando inglês fluentemente, entendendo inglês. Porque a mente da criança ela é completamente diferente da mente do adulto. Da formatação do adulto, da construção dos neurônios. Então uma criança pega um computador, ela, com 5, 3, 4 anos de idade, ela faz o que um adulto faz hoje em dia. Tudo é uma questão de estímulo. Hoje as crianças têm muito estímulo. O que é estímulo? Liga a televisão, liga o rádio, pega o celular, anda com o celular. É informação, ela tem muito. Então parece que ela é uma gênia. Mas na verdade ela não é. Ela é uma pessoa comum. Ela só está tendo mais estímulos do que nós tivemos lá atrás na nossa época. Que era nenhum, a gente não tinha estímulo. Hoje a gente tem muito, as crianças têm muito estímulo, então parece que elas são gênias, mas não são. É fácil testar a criança, cara, saber se ela é gênia ou não. Você só dá um problema para resolver, você tem que dar um problema para resolver. Mas um problema é que ela usa inteligência. Não um problema que ela, sabe, ela tem que usar, construir um raciocínio dentro da cabeça dela. A gente sabe que politicamente, todos esses caras que estão andando na rua, quebrando e devoando, não sabem raciocinar, se você não sabe nem conversar e discutir ideologias com você, eles não sabem, não conhecem história, não conhecem nada. Eles são fabricados em forma, são formatados e aceitam a formatação numa boa. A gente chama, os pessoal chamam de analfabeto, como é que é? Qual que é o termo que eles usam? Isso, funcional, analfabeto funcional. O cara lê, mas não entende o que está lendo. Ele não entende o que ele está lendo, ele não consegue tocar ideia, construir ideias. Por isso que é fácil você destruir uma criança índigo, que não é índigo. Você dá um raciocínio para ela fazer. Ela não consegue resolver. Ela não consegue resolver. Você dá um problema que ela tem que usar o raciocínio, que ela não consegue, não é uma coisa que ela decorou. Certo? Não é uma coisa que ela decorou. Ela tem que raciocinar para resolver o problema. Então primeiro ela tem que conhecer para depois tentar resolver o problema. Por exemplo, eu vou dar um prego e um martelo para você, só que eu vou dar um preguinho desse tamanho assim para vocês. 99% de vocês martela o dedo. Certo? Agora, se você dá para uma criança gênia, ela não martela o dedo. Ela resolve esse problema. Tem umas 4 maneiras de você resolver esse problema. Você pega um pente, enfia o preguinho no pente, coloca lá e bate o martelo assim. Você não precisa pegar com o martelo pequenininho. Pode pegar um prendedor de coisa, põe um preguinho ali, pega um prendedor, martelo. Mas isso vocês não fazem. As pessoas que são burras, elas não fazem. Ela pega o prego, martelo, deu umas 10 vezes, não vai raciocinar um jeito de pregar aquele preguinho. Criar um dispositivo, criar uma situação para resolver aquele problema, não martelar o dedo. Mas uma pessoa genial, ela dá uma martelo, segunda ela não dá, ela vai pensar como é que eu vou pregar esse preguinho sem martelar o dedo. Então ela vai resolver uma solução, achar uma solução. Então é esse tipo de experiência que eu falo para vocês, que você descobre a índigo da não índigo. Você dá um problema para resolver. Você está entendendo? Eu peguei uma classe em Ribeirão Preto, no ângulo Ribeirão. O diretor falou para mim, Laércio, vamos fazer, está a fim de fazer uma experiência interessante? Eu falei, claro. Eu vou dar 30 dos melhores alunos do colégio para você, à tarde, para você fazer o que você quiser, que eles dão uma aula de ciências para ele. Eu falei, puta que pariu, que legal, vamos embora. 30 dos melhores alunos, com as melhores notas, para eu sentar, vamos aprender ciências. Cheguei para os meninos, molecada, que? Nós vamos ter que provar para todo mundo que a Terra é redonda. Como é que nós vamos fazer? Você tem que me ajudar a resolver o problema. Aí a sugestão da molecada. Não deixei eles ler nada, naquela época não tinha internet. Certo? Vamos na classe que resolve. Como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que a gente pode imaginar que a Terra é redonda? Professor, onde que a gente pode imaginar, né, que a Terra é redonda? Olha para a Lua não é redonda? A Lua é. Os planetas são redondos, as estrelas são tudo redondinhas. Por que a Terra é a única que tem que ser diferente? Quadrada, plana. E hoje tem uns filhos das putas ainda achando que a Terra é plana na internet, já viu? Não tem que matar uns caras desses, cara. Tem que sair na porrada com uns caras desses. Inventar ficar a teoria da Terra plana. Que a NASA enganou todo mundo, que a Terra é redonda. Vai cagar, pô.
Eu não sei como que consegue e ter seguidor, cara. Ter seguidor. Ter seguidor. Se o Henrique Cristo tem seguidores, né? Por que eu... Pô, né? Então tem uma série de coisas que você percebe que as pessoas são muito idiotas. Elas não raciocinam, elas não pensam antes de qualquer questão que lhe é colocada. Elas não conseguem criar comparativos. Tudo para ela é teoria da conspiração. Né? Tudo estão escondendo de mim alguma coisa. Pô, estão escondendo o quê de você, cara? Né? Então, diferenciar crianças índigo, porque todo mundo acha que a filha dela é índigo, tá? Só o dela. Uma vez chegou uma mulher lá em São Tomé, levando uma criança, ai, meu filho é índigo, vê pra mim, professor, se meu filho é índigo ou não. O tempo todo que aquele moleque ficou lá, só encheu o nosso saco, só perturbou, só atrapalhou. E eu cheguei pra ela, olha, o seu filho não é índio, ele é pentelho. Só isso que ele é pentelho, ele é um chato. Qual mãe que quer ouvir isso, né? Você viu, tem uma historinha do Einstein quando ele era criança, na escola, que o professor dele vai discutir Deus. Lembra? Você não viu na internet? Viu, Ariel? Não? Preciso mandar pra você. Você vê quando o moleque é gênio desde criança. Filha da puta. O cara chega assim, vou provar pra vocês que Deus não existe. O professor. Porque ele era um ateu, né? O cara era marxista, ateu. 3 ou 4 palavras, né? Já, professor, com licença. Vocês vão ter que ouvir o que esse moleque fala com 7 anos de idade. 7, 8 anos de idade. Por que ele enfia o professor na parede? Aí vocês vão entender o que é criança índigo. Eu prometo para vocês que eu vou ver se eu consigo. Ariel, vamos abaixar essa história até amanhã para mostrar para esse pessoal aqui. Tá? Pegar no computador. Né? Você tem? Ah, tá. Eu vou tentar conseguir de um jeito ou de outro. Vou abaixar essa história que está na internet, feita, né? Com atores mesmo, certo? Você vai ver como o Einstein bota o professor debaixo do braço com 7 anos de idade. A diferença de uma pessoa que raciocina da que não raciocina. O índigo raciocina. O índigo é inteligente. O índigo, ele não é uma pessoa que você o conduz, que você faz a cabeça dele com facilidade. Isso é índigo. Ele é independente. Ele é totalmente independente. A mãe não consegue dizer certas verdades para ele. Ele não obedece à mãe em certos aspectos. Ele não aceita as verdades que são impostas para ele porque ele questiona. E ele detona o professor na escola, cara. E com aula de física ainda. Eu vou baixar essa historinha para vocês e vou ver se até amanhã eu consigo passar para vocês. Cara, então, o que eu quero que vocês entendam é que realmente é fácil identificar uma criança índigo. É fácil. Ele é muito diferente das outras pessoas. Ele não se encaixa na sociedade direito. Ele é esquisito. Mas ao mesmo tempo ele tem uma genialidade em alguns aspectos. Pode ser na música, pode ser nas artes, na ciência, na tecnologia. Ele é diferente. Ele está à frente de nosso tempo. Eles sempre estão à frente de nosso tempo. Eles não gostam das mesmas coisas que todo mundo gosta. Ele não curte as mesmas coisas que todo mundo curte. Você tá entendendo? Não gosta das músicas que todo mundo gosta. Por isso que essas pessoas fazem a diferença. Porque elas são muito diferentes. Porque se fosse tudo igual, nada aconteceria de diferente. Não é verdade? Nada aconteceria de diferente. Se você estudar a história do Wernher von Braun, aquele gênio que fez os foguetes, vai ver o que ele fazia de criança. O que ele fazia quando era criança? Entendeu?
E esses caras, eles têm as vidas deles são estranhas. Se você estudar a vida do Tesla, ele era um cara esquisitíssimo. Muito esquisito. Não tinha amigos. Tinha rara uma relação pessoal com outras pessoas. Isolado. Trancava no laboratório, passava dias e noites, meses no laboratório. Não saía, dormia lá mesmo. Não tinha vida social. Se tornam pessoas de difícil convivência com os demais. E às vezes eles têm esse tipo de coisa que a gente chama de síndrome. Pode ser, né, um nível de autismo, um nível de coisa assim que faz o indivíduo criar um universo paralelo para ele. E ele se torna um gênio dentro daquela questão ali. Mas socialmente ele não consegue se relacionar, ele está no outro mundo, está numa outra situação. E ele é sempre mal entendido por isso, mal interpretado por isso. Né? O Tesla, imagine se os outros caras de ciência iam levar o Tesla a sério. Só levava porque ele tinha feito as grandes construções. Mas num artigo do jornal ele escreve que ele tem contato com o extraterrestre. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em 1908, 9, eu sei, ele escreve que ele tem contato com o ET. Tem um artigo no jornal aí, reproduzido aí, até hoje, na história dele. Tem um documentário na internet, do History, chama Tesla, como é que é? O homem que domava os raios, tomava raio, um negócio assim. Sabe? Porque ele fica na torre de Tesla e fica com a mão, seus raios. Ele briga com a torre de Tesla de alta tensão, né? Alta tensão e baixa corrente, senão ele morre, né? Né? Então, todo esse aparato todo faz você entender que esses caras são projetados por grandes inteligências para descer à Terra e realizar uma função, realizar uma missão. Eles são focados na missão. Eu acho que basicamente o que o Tesla veio para fazer, ele veio para trazer eletricidade mesmo. Esse grande desenvolvimento dele é a base da eletricidade, tensão elétrica, iluminar cidades inteiras. Essa jogada da alta tensão foi uma grande sacada. É perigoso, mas só faz com controlar, não deixar ninguém chegar perto. Faz as torres lá no ar para ninguém chegar perto do fio, né, de transmissão, tá tudo resolvido. Né? Não pode aterrar, aterrou, está morto. Você tem que entender como é que funciona a eletricidade. Né? Então a engenharia de alta tensão, né, a engenharia elétrica de alta tensão, ela é um trabalho perigoso, você tem que saber lidar com ele. Né? Você vê, eu acho assim, você vê debaixo de uma puta tempestade, puta chuva, ninguém vai lá, sobe no poste, chovendo pra caralho, mexe no fio. Putz, é um perigo, cara, você não tem noção. Você cometeu um erro, se a linha estiver aberta, estiver quente, é um perigo, tem que ter sangue de barata pra mexer naquele fio. Tem que saber lidar com aquilo, porque o negócio é perigoso. É. E aí, Glória? Time? Isso. Vocês querem fazer perguntas? Vamos lá, então. Tá? Ok, pessoal. Então a gente vai encerrar esse módulo colocando da seguinte questão, que o plano astral, o conceito que nós temos de criança índio, cristal e diamante, é, na verdade, um conceito que o plano astral prepara almas especiais, encarna em locais, situações e condições especiais para que esse indivíduo faça uma revolução no campo, em qualquer campo da evolução da humanidade. Pode ser na ciência, tecnologia, música, ideologia, política e qualquer outro campo a mais. Ele vai ser um revolucionário, vai ser uma pessoa especial. Ok? Na mediunidade, né, na ufologia, preparar para ser um canal dos extraterrestres. Isso aí tudo tem que ser preparado com antecedência. Ok? Então é isso. Fiquem atentos para você observar que como são realmente essas pessoas, como elas vão fazer diferença na nossa sociedade. É isso.